língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Universidade Estácio de Sá. Com ou sem moicano, ele já está conosco. O professor Dionísio da Silva, boa noite. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado e boa noite, querida Poliana, querido Leno. Ficou bom o corte de cabelo, viu? Nós observamos lá na foto. Gostei. Olha só. Super moderno. Colocamos o porta-retrato aqui no estúdio da mesa, aqui, professor. Vai exagerando, Leno, vai exagerando. O mérito é do cabeleireiro, né? Não, mas tem gente que é bonita e tem gente que não é, professor. Olha só. Muito obrigado, Poliana. É mútuo. Professor... minha mãe sempre teve uma boa ideia de mim, né? Espero que as pessoas continuem com essa boa ideia. Porque filho feio não tem pai, né, Poliana? É terrível. E filho bonito tem mais de um, né, professor? Tem Normalmente. pelo mais de um, Professor, e hoje nós vamos falar de duas histórias que aparentemente não se cruzam, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver e são histórias extraordinárias. A mídia está na ordem do dia, a regulação da mídia está na ordem do dia. Hoje é o dia do leitor e o leitor hoje lê muito mais jornais, revistas, na internet, nos blogs, do que propriamente livros, não é? Mas houve um tempo em que aquilo que a gente chama de mídia, que veio do latim medium, que é meio, e média é plural, mas como o inglês pronunciava a palavra média, plural de médium, então de meios, inclusive o médium espírita é também nesse sentido, ele é um meio de as forças espirituais falarem com as outras, com as materiais. O sentido é sempre esse da etimologia, de ser meio. Então, o inglês pronuncia média, mídia, ficou mídia. Mas houve um tempo em que aquilo que a gente chama de mídia era entendido por imprensa, porque aquilo que popularizou as notícias foi a prensa do Gutenberg, que é uma palavra vindo do catalão, e no português virou imprensa. Ocorre que o fundador de uma das principais revistas americanas, que é a Newsweek, chamava-se porque morreu Thomas John Cardell Martin. Ele veio para o Brasil e encontrou em São Paulo uma moça de Agrolândia, uma mulher muito bonita, catarinense, de Agrolândia, no interior de Santa Catarina, por quem se apaixonou. Então, quando ele era muito mais velho do que ela, e quando ele se aproximou dos 70 anos, quando ele passou dos 70 anos, como ela tinha perto de 50, ele achou que ele fosse morrer primeiro do que ela e foi morar perto dos pais, ele e ela, o casal. Acontece que ela teve um câncer e morreu em 1973, então bem antes dele, que morreu 6 anos depois. Ela morreu com 53 anos, ele com 84, e ele pediu que o coveiro escrevesse na lápide só o seguinte: Thomas John Cardell Martin, a data de nascimento 1896, a de morte 1979, e pediu que escrevesse em inglês embaixo Founder of Newsweek, fundador da Newsweek. Ele tinha esse grande orgulho de ter sido o fundador da Newsweek. A história dele é cheia de lances mirabolantes, Poliana. Vai perguntando que eu te digo. Eu só ia dizer que a Newsweek, né, em 2012, saiu da publicação impressa, né, da versão impressa, acabou depois de 80 anos com a versão impressa, não está sendo mais vendida nas bancas de jornais, também não está sendo mais entregue na porta das casas, né, e só tem a versão agora online. Mas ela chegou a ter 3.200.000 exemplares impressos e circulou por mais de 100 países. E o curioso é que o Thomas, que lá em Agrolândia, eu vim de lá esta noite, este final de tarde, ele é conhecido pelas pessoas mais velhas, que
que travava um diálogo com ele, afinal ele morou tanto tempo ali, como Tommy. E ele era piloto da Primeira Guerra Mundial, era inglês, o avião dele foi derrubado, ele perdeu uma perna, tinha muitas platinas pelo corpo e tal, e ele era empregado e um dos editores da revista Time. Mas quando veio a depressão, nos anos 30, a revista Time enxugou muitos quadros e pediu para ele, pediu que ele mudasse de cidade. Ele não quis, ele saiu da Time para fundar a Newsweek. E ele fundou a Newsweek num período de depressão com a seguinte ideia: a imprensa não deve apenas informar, ela deve interpretar, deve esclarecer o leitor. E a Newsweek, nesta linha, foi de um sucesso extraordinário. Mas daí ele, por umas circunstâncias misteriosas que eu ainda não sei, estou estudando, ele vendeu a Newsweek e veio para o Brasil. Deve ser o amor, professor. O amor veio depois, Poliana, que realmente você tem razão, o amor muda tudo. O amor pelo Brasil, então pela vida, né? Porque eu imagino que ele, como fundador de uma revista tão importante, né? Ele não devia mais viver, né, professor? Devia trabalhar sem parar, sem cessar, né? E aí resolveu aproveitar um pouco a vida. E ele chegou no Brasil, se apaixonou pela Irmgard, e ele não gostava do nome dela, Irmgard. Então ele mandou pôr no túmulo, que aqui, no nome dela na lápide, Mary Irmgard Martin, porque eles eram casados e ele a chamava de Mary. Eu fui lá no cartório hoje, fui atendido por uma moça muito simpática, que me deu as 2 certidões de óbito, e me disse, ela era conhecida na cidade por Mary. Agora eu estou vendo que a certidão de nascimento, de casamento dela, e a de nascimento também, é Irmgard. Esse era o nome dela, Mary Irmgard Martin. É uma história extraordinária. Eu achei curioso, Poliana, que ele escreveu assim, que ela está ali, não é, tal, e diz assim, bem amada esposa. E embaixo diz, agora em paz. Ele diz, bem amada esposa de Thomas Martin, agora em paz. Estaremos em paz, é verdade. Estaremos em paz aqui também, professor, até segunda-feira. O professor amanhã está de volta, conversando cedinho com o Rodolfo Schneider. Amanhã eu estou de volta cedinho, às 10 horas, com o Rodolfo Schneider e a Super Maíra Gama, não é? É verdade, professor. Muito obrigado, Poliana, querida. Obrigada. Boa noite, um abração, Leno. Tchau, tchau. Abraço, boa noite. Agora, 8h41, nosso jornal vai ficando por aqui. Para você, uma excelente noite. Estaremos de volta amanhã. Tchau, Leno. Tchau, Poliana. Até mais.